Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Muito boa noite. Estamos aqui na nossa live de número 7, ponto de encontro com César de Aquino. É isso aí, muito bom, que coisa boa. Gratidão, gratidão a todos que estão aí conosco, gratidão a todos que vão chegando aí para nos acompanhar. Hoje a nossa live de número 7. Estamos aí nessa quinta-feira, dia 7 de março de 2024. Que coisa boa, graças a Deus, gratidão. Mais uma quinta-feira desse nosso projeto, né? O projeto chamado Ponto de Encontro com César de Aquino, para que a gente possa conversar sobre esse mundo empresarial, esse mundo organizacional, esse mundo cheio de complexidades e de coisas complicadas. Muito bem, que coisa boa, graças a Deus, gratidão. Obrigado a todos vocês que vão chegando aí conosco, obrigado aí, querido irmão André, que coisa boa, obrigado aí por estar nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Para quem vai nos acompanhar, para quem está nos acompanhando já daqui a pouco, né? E para quem vai nos acompanhando aí, esse projeto Despertar, esse projeto Ponto de Encontro, são tantos projetos que a gente se confunde os nomes aqui. Esse projeto Ponto de Encontro é um projeto que nasceu aí já dentro dessas novas ideias de 2024, de como é que a gente pode trazer, né, para esse mundo digital assuntos voltados dentro da nossa, que estão aí dentro da nossa habilidade, dentro do nosso conhecimento. Como é que eu poderia trazer, eu sempre me questionei, como é que eu poderia trazer mais conhecimento aproveitando esse mundo digital. Conhecimento esse que a gente vai juntando aí pela nossa história de vida, né? Pela nossa experiência de vida. Eu que estou aí com 57 anos, para quem não me conhece, eu sou César de Aquino, tenho 57 anos e venho juntando dentro desses 57 anos, já se vão aí praticamente quase 30 anos praticamente, construindo uma experiência dentro das organizações. Na área acadêmica, eu construí toda a minha área, todo o meu conhecimento dentro do tema de administração de empresas, planejamento estratégico, estratégias organizacionais, estratégias de gestão de pessoas, né? Fui até o mestrado, né? Coloquei o pé no doutorado e parei, não é isso? Mas, então, dentro da área acadêmica, construí tudo dentro dessa linha, né, de administração e estratégias empresariais. E aí, então, eu pude desenvolver uma visão bem ampla, bem sistêmica de toda essa área do conhecimento. E a experiência profissional, a experiência de campo, né? Também, além das empresas que eu fui funcionário, que eu fui colaborador, que eu fui gestor, eu passei por várias empresas nessas várias áreas, como funcionário, como gestor, né? Como líder, e aí depois nas áreas de consultoria, não é? Então, construí também toda essa minha experiência paralelamente à experiência acadêmica, fui construindo também, fui conhecendo os vários ramos empresariais, os vários ramos de atividades empresariais, os vários tipos de empresas, as várias naturezas empresariais, não é? Fui conhecendo empresas de todo tamanho, empresas de todo tipo, não é? Indústria, comércio, serviço, pequenas, médias, grandes, né? empresas multinacionais, empresas do primeiro, segundo, terceiro setor, né? Trabalhei com cooperativas, por exemplo, trabalhei com associações, não é? Então, assim, dentro desses 57 anos, fui construindo uma experiência dentro da área acadêmica e no campo, não é? Aprendendo sobre
esse mundo empresarial, esse mundo organizacional. Depois vim para a área acadêmica, fui professor, né? Fui professor em São Sebastião do Paraíso, fui na Libertas, Faculdade Libertas, fui professor aqui na FESP por muito tempo, fui professor na UENG por muito tempo. Depois me dediquei às áreas exclusivamente de treinamento empresarial, de treinamento comportamental, não é? Então aí juntei a minha área de expertise, que é planejamento estratégico, né? Exclusivamente planejamento estratégico, com o comportamento humano. E hoje então a gente trabalha exclusivamente com o ser dentro das organizações. Então hoje eu trabalho com as estratégias do comportamento humano para que as estratégias empresariais possam ser efetivas, possam ser elaboradas, construídas, né, efetivadas de maneira cada vez melhor. Então dentro da área comportamental hoje eu tenho a expertise para trabalhar com qualquer área do comportamento humano, não é assim? Então, dentro de toda essa construção, veio essa exigência dentro de mim, né? Veio como um convite, na verdade, mas veio também dentro da exigência, né? De mim mesmo, de poder trazer para a área digital, trazer para o mundo, né, digital, trazer aqui para o ambiente do Instagram, do YouTube, né? Um pouco mais desse conhecimento. Como é que eu fazia para poder compartilhar mais conhecimento, né? Isso eu acho que é extremamente importante, né? O que somos nós se nós não compartilhamos conhecimento, não é assim? Se nós não trazemos esse conhecimento a público, não é? A bem do nosso próximo, a bem do outro, não é? Talvez algumas das minhas experiências, talvez algumas das minhas filosofias, das minhas conclusões, das minhas reflexões, talvez possa ser contributivo para outros, né? Para outros empresários, para outros gestores, para outros colaboradores, para outros funcionários. Então, eu entrei o 2000, né? Terminei 23, entrei o 2024 com esse plano, né? De trazer aqui para o mundo digital um pouco mais dessa experiência nossa, contribuir um pouco mais com o mundo corporativo, contribuir um pouco mais com a evolução, né, das empresas, né, desse mundo corporativo, desse mundo empresarial. E aqui então estamos nós, né? Quem entrou aí agora, eu estou dizendo o meu porquê, né? Por que eu estou aqui nesse projeto. E aí então criamos esse projeto de todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, estarmos aqui reunidos com vocês, né, nos acompanhando, nesse projeto chamado Ponto de Encontro com César de Aquino, para que a gente possa conversar sobre o mundo empresarial, sobre o mundo organizacional. Para justamente poder trazer um pouco mais, compartilhar com vocês, né, um pouco mais dessa nossa experiência, né? Experiência acadêmica, experiência de campo, experiência de sala de aula, né? Experiência de conhecimento construído, de conhecimento adquirido e construído, né, na estrada da vida, não é assim? Na estrada da vida. Hoje também, além de toda essa, né, além de toda essa bagagem que a gente vem trazendo, estou também como consultor do Sebrae, sou treinador do Senac, sou presidente interino da Agência de Desenvolvimento Regional, né? Nós temos hoje, né, instalada em Passos uma ADR chamada Conexão, que é uma agência de desenvolvimento regional. Essa agência de desenvolvimento regional, ela abraça 17 municípios aqui em volta de Passos, né? Então, podemos estar aí, percebe que podemos estar em vários, né, em vários segmentos, ajudando, contribuindo, aprendendo também um pouco mais, né? É sempre uma troca, não é isso? É sempre uma troca quando a gente pode estar em vários desses lugares para que a gente possa contribuir. Toda contribuição, ele acaba se transformando numa troca maravilhosa, rica, imensa, não é isso? Então, obrigado, né, pela oportunidade que vocês estão me dando aqui também para poder tocar esse projeto, né? Sem vocês aqui nos acompanhando, o projeto também não existiria, não é isso? Então, isso é muito bom.
Isso é muito bom para todos nós, né? Quando é bom para várias pessoas, né? É bom para todos, não é? É bom para mim, é bom para vocês. Obrigado, Renatão. Obrigado, meu querido amigo. Obrigado, novo amigo, né? Estamos construindo essa amizade, né, Renato? Obrigado, viu, querido? Obrigado pelos parabéns aí. Obrigado por você estar nos acompanhando. Compartilha, né? Vocês que estão aí nos acompanhando. Milena entrou, né? Ricardo Freire, querido amigo também, né? Obrigado também junto aí com Zélia, André. Compartilhem com seus amigos, convidem aí os seus amigos, né? Aqueles empresários, gestores, funcionários, colaboradores que possam estar junto acompanhando aí essa live conosco. Talvez possa ser, né, como eu estou dizendo, talvez possa ser contributivo para que você possa desenvolver também, né, um pouco mais aí essa área profissional. É claro e evidente que além da área profissional a gente não consegue, né, separar da área profissional nós que somos seres humanos, não é? Então a gente acaba tocando nesse assunto também, a gente acaba tocando, né, já que eu trabalho com estratégias comportamentais, trabalho aí com mentoria para lideranças, né, dentro da área comportamental, dentro da área exclusivamente comportamental, né? Talvez possa ser benéfico também para o seu time, né, às vezes escutar um pouco do que a gente tem aqui para falar, ok? Hoje nós estamos, como eu tinha dito, nós estamos aqui na live de número 7. A gente tem falado aqui nas nossas primeiras lives, eu trouxe o assunto sobre o conflito de gerações, que é um assunto que está muito fluente, né, nos meios de comunicação. A gente tem acompanhado algumas pesquisas, né, tem sido uma preocupação muito grande essa questão do conflito de gerações. Depois também trouxe aqui né, eu tenho trazido alguns convidados, trouxe, né, o professor Onei para falar um pouco da ESG, da preocupação com essa atividade dentro das empresas, que é o environment, né, que é a parte ambiental, a preocupação que as empresas precisam de ter com a gestão ambiental, com as suas estratégias voltadas para a gestão ambiental, com a gestão social, ou seja, com a preocupação que as empresas precisam de ter com a gestão, né, em função da sociedade, e com a gestão de governança, né, como é que ela constrói esse processo dentro da empresa, um processo de governança que possa fazer com que a empresa estrategicamente ganhe mercado, né, se beneficie com o mercado e possa também contribuir com o mercado. Então existem sempre esses dois caminhos, não é? Hoje, de acordo com os nossos estudos aí durante a semana, eu fui acompanhando algumas pesquisas, fui acompanhando alguns assuntos, e principalmente dentro da área de liderança, né, que é uma área extremamente importante, é um time, é um grupo, né, de pessoas extremamente importante e que tem passado muita dificuldade diante do ambiente que nós estamos vivendo, né, esse grupo de lideranças. O líder, né? E quando a gente fala líder, quando a gente chama, né, quando a gente toca nesse assunto, líder não é uma função, né? É importante a gente dizer isso. Líder é uma filosofia de vida. Você pode ser líder enquanto é um colaborador, enquanto é um funcionário dentro da empresa, qualquer empresa governamental, cooperativa, associação, indústria, comércio e serviço, startups. Você pode ser um líder sendo um gestor, você pode ser um líder sendo um empresário, não é?
Você é um líder sendo um empreendedor. Você é um líder no meio do seu grupo de amigos. De repente você lidera o seu grupo de amigos, né? Você é um líder na sua igreja, no seu grupo de oração, no seu clube, né? Líder é aquele que influencia pessoas a serem melhores naquilo que podem fazer. Então esse grupo de pessoas seleto, né? É um grupo de pessoas seleto, principalmente dentro das organizações, dentro das empresas, vem tendo muita dificuldade para poder gerir esses negócios, né? Gerir essa posição que ele se coloca. Gerir essa posição que ele se compete a estar, não é assim? A liderança hoje é um desafio, E aí, dentro das nossas análises, dentro desse estudo durante a semana, dentro das pesquisas, dos textos que a gente vem acompanhando, juntando com a experiência que a gente já tem, né? Com os lugares que a gente frequenta, com as observações que a gente faz, né? Eu sou um observador constante, eu sou um observador nato, né? Eu gosto de observar demais como é que as pessoas se procedem, os comportamentos das pessoas, como é que as empresas, né, elas se movimentam dentro do mercado. Eu sou, né, como professor pesquisador também que sou, a gente observa muito algumas questões. E dentro das nossas observações, eu tenho percebido a dificuldade que o líder tem de resolver situações complexas e situações complicadas. Você já parou para pensar que existe uma diferença entre situações complexas e situações complicadas? Parece a mesma coisa, mas não é. E o quanto é importante um líder, por exemplo, saber diferenciar uma situação complexa de uma situação complicada. É extremamente importante o líder entender sobre isso, saber com seu olhar estratégico, e aí uma grande importância, né? Eu sempre chamo a atenção dos líderes para esse detalhe. O líder pode até estar na operação, mas a cabeça dele, o olhar dele, não pode estar focado no operacional. Não pode estar concentrado na operação. Senão ele perde a empresa, ele perde o controle empresarial, ele perde a noção de mercado, ele não consegue enxergar. E eu já disse isso aqui em outras lives, eu já disse aqui em outros encontros, e eu gostaria de frisar isso, né? Por exemplo, o empresário, o empreendedor, ele por si só, de natureza própria, ele é uma pessoa diferente. E ele precisa se considerar assim, não é? Eu já rodei por várias empresas, vários tipos de empresas, como eu disse aqui, e em algumas delas a gente pode perceber que o empresário, ele não se posiciona como diferente. Existem alguns empresários que acham que isso, inclusive, é uma estratégia de ser igual. De ser igual à sua equipe, de ser igual ao grupo operacional, ao seu time operacional. E ele não é igual. Ele não é igual, por sua natureza própria ele não é igual. Por quê? Única e exclusivamente pelo fato
dele ter enxergado algo muito maior. O único fato dele ter enxergado algo muito maior, por exemplo, ele enxergou a possibilidade, a oportunidade de abrir uma empresa, de criar um CNPJ, de criar uma estrutura que atendesse às necessidades do mercado. Ele enfrentou um desafio, é como se fosse um guerreiro enfrentando um dragão, um monstro. Então ele é um guerreiro, ele é alguém diferente e ele precisa de se posicionar diferente. Veja, observe, sintam isso que eu estou dizendo e é extremamente importante observar esse posicionamento. Daqui a pouco eu volto no nosso raciocínio das coisas complexas e coisas complicadas. O quanto é importante se enxergar dessa maneira, a liderança, o empresário, o empreendedor se enxergar dessa maneira, não é? Não estou querendo colocar aqui a questão do ego e a questão do orgulho e da vaidade. Você pode sim estar lá com o seu grupo de operação. Você pode sim estar lá no chão de fábrica, né? Você pode sim até se mostrar, né, como um igual ao seu grupo de fábrica. Perdão, ao seu grupo de chão de fábrica, né? Estou usando aqui a terminologia chão de fábrica, mas queiram entender da forma que quiserem, tá? Na empresa de serviço, na empresa, né, de comércio, não é isso? Estou usando aqui essa terminologia, mas ela cabe em qualquer um desses ambientes. Tudo bem? Então você pode até estar lá como um igual. No entanto, dentro do organograma, estruturalmente falando, neurologicamente falando, psicologicamente falando, mercadologicamente falando, o empresário, o líder nessa posição de empreendedor, de empresário, seja de que tamanho for, de que tipo de empresa for, ele é diferente. E ele precisa de se considerar assim. Ele precisa de se considerar assim. Se ele não se considerar assim, a empresa não o vê dessa maneira. O mercado não o vê dessa maneira. Quem lidera essa empresa? Por exemplo, o mercado pergunta: quem lidera essa empresa? Quem cuida da estratégia dessa empresa? Quem é o estrategista dessa empresa? Não é? A gente observa muito, por exemplo, eu tenho alguns amigos, algumas amigas, que são profissionais autônomos, não é? Que são donos de clínicas, por exemplo, que são donos de academia, que são donos de clínicas de atendimento, por exemplo, né? Essas pessoas, eu digo sempre para elas, vocês precisam de se posicionar como empresários. Ah, mas eu é que dou atividade física, eu que faço a massagem, eu que faço... Mas você é um empresário, você é uma empresária. Precisa de se enxergar dessa maneira. Porque o mercado pergunta para você, quando você abre uma empresa, quando você coloca uma placa na porta, quando você abre um estabelecimento para poder atender as necessidades do mercado, o mercado pergunta para essa empresa, né? Quem é o estrategista dessa empresa? Que é uma questão muito fria e calculista. Tá aí mais um grande motivo pelo qual se precisa de se posicionar como um empresário, como um empreendedor. Talvez alguns assumiram isso até por causa de, né, por causa de condição, de situação
né, de vida. Às vezes foi pego de surpresa e teve que se tornar um empresário, né? Por exemplo, um advogado, né, dono do escritório, por exemplo, ele é responsável pelo seu escritório, é um empresário. É um profissional autônomo. Um dentista é um empresário, não é? Você tem uma clínica de massagem, você é uma empresária. Você é um empresário. Um nutricionista, ele é um empresário, ele tem uma clínica, ele atende pessoas. Percebe isso? Então, essa questão estratégica precisa de ser assumido pelo líder. Para que o líder, então, tenha essa visão estratégica, visão de mercado, visão empresarial. Ah, o empresário é muito frio. Não é que é frio. A empresa precisa de ser lidada, precisa de ser tratada de maneira fria e calculista. A empresa não tem emoção. As paredes, o nome, a estrutura, não tem emoção. Quem traz emoção para a empresa são as pessoas. Somos nós que levamos as emoções, porque somos seres emocionais. Nós é que levamos as emoções para dentro das empresas. As empresas é um sistema vivo, não é? Mas algumas questões, por exemplo, que eu gosto sempre de tratar também, que é a gestão de risco, e por isso o tema hoje, eu estou trazendo esse tema da complexidade, né? Situações complexas dentro da empresa e situações complicadas dentro da empresa, o líder precisa de tratar de maneira diferente. Por isso que eu estou trazendo esse tema aqui e estou fazendo essa introdução aqui da liderança, né? Para vocês que estão chegando aqui agora, né? Nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre esse contexto, né? Estamos falando sobre liderança e estou trazendo esse tema de situações complicadas e situações complexas, tá ok? Daqui a pouco eu vou conceituar isso e trazer algumas ferramentas para vocês poderem entender, né, como é que a gente lida com uma coisa e com outra, não é assim? Então, muito bem, a primeira questão a ser observada é essa. A primeira questão a ser observada é essa. Você é um líder, você é um empresário e você precisa de ser visto e se posicionar dessa maneira. Se posicionar como tal. Por quê? Porque o mercado pergunta, o mercado exige isso. A empresa exige que alguém a lidere, que alguém esteja com um pensamento estratégico, com um pensamento no atendimento do mercado, com um pensamento orientado para atender as necessidades de mercado. Se você abre uma empresa não é porque você gosta. Tudo bem, você faz o que gosta, mas a empresa, ela tem um compromisso com a sociedade. Qual é o compromisso com a sociedade? Atender às necessidades de mercado. Atender às necessidades dessa sociedade. Por isso existem as empresas que ofertam para essa sociedade produtos e serviços, não é? E me ocorreu aqui até um outro tema, né? Depois a gente pode falar sobre isso. A gente nunca vende produto e serviço, viu, gente? Fazendo um parênteses aqui. A gente sempre vende valor, tá bom? Muito bem. Olha só. Então, a liderança, o empresário, colocando aqui então a liderança como um empresário, por que ele precisa de estar atento a essas condições? Porque existem dentro das empresas situações complexas e situações complicadas. O que são situações complexas? Situações complexas são situações que são situações que envolvem
um pensamento mais amplo daquilo que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, dentro das empresas, nós temos 4 pilares. 4 pilares extremamente importantes em toda e qualquer empresa, em toda e qualquer atividade empresarial, em todo e qualquer tamanho de empresa. Nós temos esses 4 pilares. Você que é um microempreendedor, tá? Você que é um microempreendedor, você tem dentro do seu microempreendimento esses 4 pilares. Você que é um empresário de pequena empresa, você tem esses 4 pilares. Você é dono de uma média empresa, você tem esses 4 pilares. Você que é dono já de uma grande empresa, tem mais de 120 funcionários, né, empregados, você tem esses 4 pilares. Você que trata de serviço, indústria, comércio, você tem esses 4 pilares. Quais são esses 4 pilares, César? Primeiro pilar, chamado de pessoas. Esse é o primeiro pilar importante dentro de uma organização. Noé, meu querido amigo, meu querido irmão aqui, o Noé é instrutor de Empretec do agronegócio. No agronegócio também você tem esses 4 pilares, não é isso? Querido amigo, forte abraço, querido, saudade. Precisamos de marcar um café, nem que seja virtual. Não é isso? Então, olha só, 4 pilares. Primeiro pilar, chamado de pessoas. O segundo pilar, chamado de processos. Processos internos, atividades, tarefas, não é? Estes 2 pilares, inclusive, eles balizam o que nós chamamos de gestão de risco. Porque são 2 forças que precisam de estar sempre muito bem equilibradas. Depois, num outro momento, a gente fala sobre gestão de risco com base nesses 2 pilares. Terceiro pilar, o seu cliente, a quem você atende. E o quarto pilar, o resultado financeiro. Se nós pegarmos essa estrutura de 4 pilares e matematicamente dividirmos essa responsabilidade em 25% cada um, eu tenho observado pelas minhas experiências que se você resolve 25% destes, se você fortalece, se você cuida, se você trata, se você tem autoconhecimento, se você constrói realmente, verdadeiramente um time forte, você resolve 25%, que é o pilar de pessoas. E a gente pode lembrar da regra de Pareto. Resolvendo 25% deste problema, desses pilares, cuidando desses pilares, você caminha para uma solução muito viável, muito efetiva para 75%, que representa os outros 3 pilares da sua empresa. Então, olha o quanto é importante, né, nós entendermos esse raciocínio desse processo de liderança, não é? Por quê? Porque pessoas desenvolvem bons processos. Resolvendo bons processos, você tem um bom atendimento ao cliente, o cliente fica satisfeito. Tendo clientes satisfeitos, você gera recursos financeiros suficientes para dentro da sua empresa. Você vende bem, você atende bem, você constrói bem, você ganha mercado, você se torna competitivo. Claro que existem outros vieses, existe o viés da inovação, existe o viés, né, do tratamento desses processos internos, existem outros viés dentro destes, né? É claro, mas se nós pudéssemos tratar desses 4, a gente trataria com essa ótica. Então, estamos aqui falando de situações complexas, não é?
situações complexas e situações complicadas, para a liderança ter atenção com relação a isso, não é? Por exemplo, então, a questão pessoal, a questão de pessoas, né? O tratamento desse pilar chamado pessoas é uma situação complexa. Porque envolve cultura, envolve comportamento, envolve atitude, envolve valores, envolve processos de comunicação. Ou seja, você precisa de ter uma amplitude de observação muito maior do que você teria com uma situação específica, por exemplo. Uma situação específica, comprar um equipamento, instalar um software, por exemplo, comprar um determinado equipamento, uma determinada máquina, investir em determinado treinamento, por exemplo. Então observa que tratar a questão de pessoas, por exemplo, nós estamos aí dentro do contexto de situações complexas. E aí demanda uma percepção muito maior, demanda uma visão muito mais chamada de visão holística, não é? Demanda uma percepção, demanda um pensamento crítico muito maior, demanda uma análise crítica muito maior do que uma situação complicada. A situação complicada, então, talvez vocês já puderam perceber qual a diferença desses dois temas. A situação complicada, se a situação complexa, ela depende de um pensamento mais crítico, um pensamento mais holístico, né? Um tratamento mais amplo, você precisa de mais pessoas, precisa de mais tempo, não é? Como, por exemplo, tem algumas questões dentro das organizações que não basta você dar simplesmente uma palestra ou um treinamento. Precisa de você construir um processo educativo dentro da empresa, não é? O que no tratamento, nós já tínhamos chamado essa atenção em outras lives, por exemplo, a questão das gerações, do tratamento, da dificuldade que a liderança tem de tratar as gerações, de administrar esse conflito de gerações, por exemplo. É uma situação complexa. Você que tem times, por exemplo, que tem várias gerações trabalhando juntos, é uma situação complexa. Não basta simplesmente contratar alguém com uma habilidade específica para poder resolver o problema. Ah, manda embora e contrata outro. Não é tão simples assim. Ah, esse cara não se adaptou, manda embora e contrata outro. Não é tão simples assim. Lá na década de 40, lá na década de 1940, 1950, na grande maioria das vezes, se encontravam líderes, diretores empresariais que eram engenheiros, não é? E esses engenheiros vinham para a administração de empresas, tratar a administração de empresas com uma forma muito específica, com uma forma muito lógica, não é? Deu certo, deu muito certo, claro, né? Vários deram muito certo, mas vários, talvez mais do que vários, quebraram, se desestruturaram, não é? Muitas ferramentas de gestão administrativa hoje, gestão, né, de qualidade, gestão de risco, gestão de produtividade, por exemplo, gestão de produção, vem trazido pela área dos engenheiros, né? No entanto, estes processos internos que foram implantados, quem são os ativadores dos processos? As pessoas. E aí então nós temos uma situação complexa. Nós precisamos de ter um tratamento diferente. Percebe isso? Já as situações complicadas. As situações complicadas são essas situações, então, que exigem uma habilidade específica.
Importante a liderança ter essa percepção, ter essa visão estratégica das situações, dos movimentos que acontecem dentro da sua empresa, para que ele possa resolver da melhor maneira possível, de maneira mais rápida, de maneira mais ágil. Hoje nós precisamos, com esse mercado tão ágil que nós estamos, né, vivenciando, nós precisamos dessa habilidade de agilidade, né? O tempo ele foi um recurso muito precioso, mas hoje mais do que nunca. Hoje o mercado muda a todo momento, a todo instante, né? A gente pode observar, por exemplo, as vendas de marketplace, os preços, os produtos mudam, a venda é muito rápida, né? O tratamento, os movimentos são muito rápidos. Então a gente precisa de ter ferramentas muito rápidas. Então observe o quanto é importante a liderança estar com a cabeça orientada para a estratégia da empresa, para a estratégia organizacional. E esse assunto, claro, respeitando as devidas proporções, ele cabe em qualquer situação. Você que é MEI, você que é microempresário, você que é microempreendedor, você que é microempresário, você que é empresário de pequeno, médio porte, todo tipo de empresa, você precisa, enquanto líder, estar com a cabeça orientada para a estratégia da sua empresa. Volto a repetir, é claro, talvez é exigido que você esteja na operação. Não tem problema, você pode estar na operação. Apesar de ser muito estressante, não é? Você pode estar na operação. Né? Os microempreendedores, por exemplo, né? O microempresário, né? Tem muitos microempreendedores e microempresários que são eles só, não é assim? Então você é a operação. Mas é importante você entender que você é o empresário. Isso é importante você entender, que você é o empresário. Então, se você é o empresário, você é alguém diferente. Por natureza própria, você é alguém diferente. Você tem habilidades diferentes. Você tem uma visão diferente. Você tem uma percepção de mundo diferente. Você resolveu abrir uma empresa, cara. Só aí já é uma questão diferente. E não estamos entrando no viés aqui se é fácil, se é difícil, se é complicado, se é não. No Brasil precisa de ser guerreiro. Né? No Brasil precisa de ser guerreiro. Não estamos entrando aqui nesse viés. Eu tô colocando aqui a questão da natureza própria. Né? Você tem habilidades diferentes. Né? Você tem comportamentos diferentes. Ok? Então é importante entender esse processo. Né? E volto a repetir, o quanto mais rápido, o quanto mais ágil você consegue, então, definir se uma situação, um problema, ela é uma situação complexa ou uma situação complicada, qual é a ferramenta que você precisa de utilizar, qual é a estratégia que você precisa de utilizar, se é uma estratégia de buscar uma visão mais sistêmica, mais holística, um grupo de apoio maior, ou se é algo que você define com uma decisão, com uma habilidade específica, contrata alguém, pronto, coloca no lugar, ou a compra de um equipamento, a instalação de um software, não é? Ou contrata uma consultoria, ou contrata uma consultoria específica para aquele assunto. Não é isso? Por exemplo, se você tem problemas tributários dentro da sua empresa, é uma situação complexa ou uma situação complicada? Situação complicada, não é? Você precisa de contratar alguém específico, um contador específico, que saiba resolver o seu problema tributário, não é? Agora você tem um conflito de gerações, situação complexa. Percebe? Dentro dos 4 pilares, problema com pessoas, situação complexa. Problema de processos internos, situação complicada. Atendimento ao cliente, situação complexa. Resultado financeiro, situação complicada.
Não é? Percebe isso? É claro, se a gente mergulhar nesses problemas, né? Se nós mergulharmos aí, é claro que talvez a gente vai encontrar a mescla de algumas dessas complexidades. Por exemplo, problema financeiro talvez pode ser problema de pessoas, não é? E aí então ele cai para uma situação complexa. O que precisa nesse momento aqui, é pouco momento para a gente poder, né, entrar em muitos detalhes, mas o que nós precisamos aqui, né, o que eu gostaria de trazer aqui, né, como experiência para quem está nos acompanhando ou para quem vai nos assistir mais tarde, é essa visão, é essa percepção da liderança, né? A liderança precisa de ter essa percepção. A liderança precisa de olhar estrategicamente para situações, problemas do seu negócio, não é? E aí, qual a saída, meu querido líder? Qual é a saída? Quais as ferramentas que você tem para poder desenvolver essas habilidades, desenvolver essa visão, essas percepções? Primeiro, algo que a gente tem falado aqui muitas vezes. Desenvolva a sua inteligência emocional. Desenvolva o tratamento das suas emoções. Cuide, conheça as suas emoções, conheça como que você funciona, não é? Dentro da programação neurolinguística, por exemplo, a gente fala muito isso, né? Como é que você funciona? Como é que é a sua forma de pensar? Como é que são o seu hábito mental? Quais são as suas atitudes mentais que você tem diante dos problemas que você enfrenta? Como é que você trata as suas emoções consigo mesmo e como é que você trata as suas emoções diante do outro? Como é que você se motiva? Como é que você trabalha a sua motivação? Como é que você inspira os outros a se motivarem? Porque a gente sabe que ninguém motiva ninguém. Motivação é algo que nasce dentro das pessoas. O que nós precisamos de fazer é descobrir no outro o que o estimula, né? E aí você trabalha no estímulo para poder então né, atiçar fogo ali naquele fogaréu que existe dentro do coração daquelas pessoas. Não é assim? Inteligência emocional. Segundo, resiliência, meu amigo. Resiliência. Existem alguns estudiosos, né, que não gostam de trabalhar com aquele tema de antifragilidade. Existe uma briga muito intensa nessas duas linhas de estudo, porque existem alguns gurus por aí dizendo que você precisa de desenvolver, né, a habilidade de antifragilidade. E a gente sabe que isso não funciona. Nós somos seres humanos. Nós somos, por natureza própria, nós somos seres emocionais. Nós não somos máquinas, nós não somos pedra. Não existe isso. Nós somos frágeis por natureza própria. E nós somos falíveis por natureza própria. Nós falimos, nós erramos constantemente. Nós temos dentro de nós o ego, o orgulho, a vaidade. O orgulho do ser humano, por exemplo, é algo que jorra do coração do ser humano, como jorra uma cabeça d'água, uma tromba d'água numa cascata em épocas de chuva. O orgulho do ser humano afasta, né? Do compromisso de irmandade com essa humanidade, com essa família humanidade. Então não venha com esse papo de antifrágil. Não funciona. Resiliência, sim. Resiliência é o processo de você voltar ao estado normal.
É a habilidade que você tem de tratar isso dentro de você e voltar ao estado normal e seguir em frente. Você superar os seus erros, superar o seu processo de falência, superar aquilo que é difícil em você. É um processo, resiliência é um processo de superação. Então, resiliência nós precisamos. Resiliência é um fato, é uma ferramenta, é uma habilidade que a gente pode sim desenvolver, sem perder a fragilidade humana. Sem perder a fragilidade humana. Sem perder essa situação emocional. Nós não podemos, mesmo diante das incertezas, mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos, mesmo diante dos conflitos que nós enfrentamos, mesmo diante das provas e expiações que nós enfrentamos, não perca as emoções. Então, resiliência, inteligência emocional e resiliência é extremamente importante. Habilidade de comunicação. Habilidade de comunicação, você ser bom comunicador. O bom comunicador é aquele que é bom ouvidor, não é? É aquele que saiba ouvir. Isso é extremamente importante. Você saber ouvir o outro. Com inteligência emocional, com o desenvolvimento do autoconhecimento, você aprende a fazer isso com o outro. Você aprende a se ouvir e aí então aprende a ouvir o outro. Então o processo de comunicação, o processo comunicativo é um processo amplo, é um processo holístico. Aprender, como diz Peter Senge e Daniel Goleman, né? Aprender a ouvir tanto você como o outro, como o sistema que está à sua volta. Ouvir o sistema, ouvir o ambiente que está à sua volta. Liderança é extremamente importante, que desenvolva a habilidade de comunicação. Talvez a mais importante delas. Talvez a mais importante habilidade que você precisa de desenvolver é a habilidade comunicativa. Uma comunicação educada, uma comunicação gentil com você e com o outro. Quanto mais você desenvolve a habilidade de comunicação, mais você consegue se aproximar, construir simpatia e construir empatia. Você não consegue ser empático se você não for simpático. Não adianta, não adianta. Você não consegue, uma coisa depende da outra. A empatia depende da simpatia. Você só consegue empatia se você consegue se aproximar do outro. Percebe isso? Então é extremamente importante. Inteligência emocional, resiliência, habilidade, não é? De comunicação. Quarto, rede de apoio. Nós precisamos de estar juntos. Nós precisamos de estar juntos. É o momento em que viemos passando, o momento de incerteza, o momento de conflitos, o momento de transformação que todos nós estamos passando, as empresas, os estados, os países, o planeta Terra, a humanidade inteira vem passando por um processo de transformação intensa. Nós precisamos de estar juntos. Você precisa de ter uma rede de apoio ao seu lado, para que você possa vencer, para que nós possamos vencer juntos essa transformação. Todo período de transformação, tudo isso que está acontecendo é natural. Todos esses conflitos são naturais. Por quê? Porque é um processo transformador. Todo o processo de transformação nos traz momentos de conflito, momentos de incertezas. O que precisamos? Estar firmes.
estarmos firmes e caminhar na direção dessa transformação. Não desista. Não desista dos seus valores, não desista dos seus princípios. Não desista. Não desista. Não abra mão. Não abra mão dos seus valores, não abra mão dos seus princípios, não abra mão daquilo que você acredita verdadeiramente dentro de você. É extremamente importante isso. Rede de apoio. E quinto, aprendizado contínuo. Também é um outro ensinamento de Peter Senge, né? Na quinta disciplina, Peter Senge sugere a gente... Na verdade, Peter Senge só não. Todos os grandes autores, os grandes coaches americanos, né? Os grandes escritores americanos, europeus, todos que são grandes autores, né? Grandes experientes. Acabou de falecer agora, né? O empresário, né, um forte empresário, esqueci o nome dele, estava aqui na ponta da língua e sumiu, né? Grandes empresários nos ensinam isso, empresário da Apple, né, todos, Steve Jobs, todos grandes empresários, grandes players, nos ensina isso. Aprenda a aprender. Aprenda a aprender. Como a psicóloga, né, escreveu o livro Mindset, né? Tenha um mindset de crescimento. Ou seja, tem uma forma de pensar aberta para o aprendizado. Tudo nós podemos aprender. Tudo nós podemos aprender. Existe uma frase, eu não me lembro de quem o autor agora, que diz o seguinte: tudo que um ser humano pode fazer, eu também posso. Tudo que um ser humano pode fazer, eu também posso. Então esteja pronto a aprender. Então veja, querido líder, para que você possa lidar bem com as situações complexas e complicadas, né? Trouxe esse tema para hoje aqui para nós, para a gente poder desenvolver na nossa live. Você tem esses 5 pontos, você tem essas 5 estratégias que você precisa de ter sempre na sua agenda. Escreva na sua agenda essas 5 estratégias. Primeiro, inteligência emocional. Segundo, resiliência. Terceiro, habilidade de comunicação. Quarto, rede de apoio. E 5, aprenda a aprender. Aprendizado contínuo. Ok, meus queridos? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que me acompanhou aí durante esse período dessa live número 7. Hoje, nesta quinta-feira, 7 de março de 2024, nesse nosso projeto Ponto de Encontro com César de Aquino, comigo, falando um pouco sobre assuntos que envolvem esse mundo empresarial que estamos envolvidos, mundo organizacional. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Se você acreditar que fez sentido para você, passe esse link para frente, convide os seus amigos. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui às 8 horas da noite para a gente conversar sobre esses assuntos organizacionais. Será um prazer tê-lo aqui comigo e participar desse nosso momento agradável, desse nosso momento de discussão sobre esses temas tão importantes para nós. Ok? Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco. Fiquem com Deus, uma boa quinta-feira, bom final de semana e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Beijo no coração de todos.